Bom dia, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é José Aranha. E hoje eu fiz esse vídeo aqui no canal para falar de um assunto muito sério que algumas pessoas ainda acham que é bobeira, algumas pessoas ainda falam até que é frescura, mas é um assunto muito sério, que é o caso da depressão. Algumas pessoas chegam até ao suicídio por causa disso. E muita gente ainda acha, tem gente que ainda fala isso é frescura, isso é doença de rico, não compreende o que é a depressão. E eu, por ter passado por uma depressão muito profunda, eu tenho plena convicção de falar para vocês que não é frescura, que a pessoa que está deprimida, ela às vezes nem sabe o porquê, mas ela está deprimida. Eu ouvi numa roda de conversa um pai dizer assim: eu não entendo o porquê que a minha filha está deprimida, porque ela tem tudo, ela estuda, ela não precisa trabalhar, ela tem um namorado, eu não entendo por que ela entrou em depressão. Aí, nesses casos, eu vou dizer assim para vocês: muitas vezes a pessoa entra em depressão, às vezes até por falta de compreensão, às vezes não é nem por falta de dinheiro, nem por falta de afeto, talvez por falta de compreensão. Talvez a pessoa está passando por uma angústia que nem ela mesma sabe como explicar. E isso leva ela a se trancar, a se, digamos assim, a se reservar para si próprio. Às vezes até por medo de dizer alguma coisa, ela pode pensar que as pessoas vão falar: isso é frescura, isso passa e tal. Mas o caso é sério, gente. No caso desse pai mesmo, eu disse para ele: por que você não procura conversar com a sua filha, sentar com ela, conversar, perguntar: filha, o que está acontecendo? Porque às vezes não é por causa do namorado, às vezes não é por causa da família, que nem no caso dele ele disse, não é por falta de dinheiro, mas às vezes ela pode estar sofrendo algum bullying, ou talvez ela tinha vontade de fazer alguma coisa e não conseguiu fazer e acabou se frustrando. Talvez pode ser pela aparência, que eu não sei, eu não conheço a filha dele, pode ser pela aparência, por alguma palavra que alguém disse que deixou ela triste. Porque no fundo, como eu disse, algumas pessoas nem mesmo sabem o porquê. Elas mesmas não sabem o porquê. Mas a depressão é uma coisa que pode pegar qualquer um, de qualquer classe. É uma coisa que vem silenciosamente, ela vem silenciosa. Como eu disse, eu passei por uma depressão bem grave, bem profunda. No meu caso foi até por perda, eu tive uma perda muito grande e acabei entrando em depressão e não aceitava que eu estava em depressão. Eu estava em depressão, mas não aceitava que eu estava em depressão. Tanto é que eu entreguei as bebidas, acabei bebendo demais, acabei, sabe, procurando fugas em coisas que só pioravam a minha situação. Então, por isso eu digo para vocês que têm filhos, para vocês que têm algum parente na família que sofre de depressão, procura sentar, procura conversar, procura entender um pouco a pessoa, sabe? Se você vê que a pessoa está muito fechada, você, sei lá, chama a pessoa, fala: filha, vamos dar um passeio, vamos passear, vamos andar um pouco, talvez, sei lá, se gostar de andar um pouco perto da natureza, vai perto da natureza, e vai conversando aos poucos, que assim a pessoa vai se abrindo devagarzinho, nada que assuste também a pessoa, que a pessoa vai se abrindo, talvez por uma palavra, às vezes a pessoa só sente falta de uma palavra amiga, de um abraço. Tem vários tipos de depressão. Tem aquelas depressão sérias que às vezes precisam de tratamento com um psicólogo ou um terapeuta, às vezes até com remédio, com química, mas também tem aquelas que dá pra gente, a gente mesmo perceber alguma coisa e devagarzinho e aos poucos conseguindo fazer a pessoa mesmo se livrar daquela depressão. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não precisei de terapeuta, eu só precisei de uma pessoa que me compreendesse. Nem mesmo na minha família eu não encontrei na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, não encontrei, mas eu encontrei uma pessoa que ela me compreendeu, ela soube aceitar aos poucos aquilo que eu estava passando e aos poucos ela conseguiu ir me tirando daquilo. Então, para os pais que têm filhos, para as mães que têm filhas e para os pais também, os seus filhos em geral, se você perceber alguma coisa estranha, perceber que o jovem
está muito, digamos assim, ou muito agitado, ou muito quieto. Você percebeu alguma mudança que não é do dia a dia do seu filho, ou de algum parente seu? Procura, vai devagar, conversa, chega a um conceito. Se for namorado, se for alguma coisa afetiva, tenta compreender, nada daquilo, sabe, ser aquele pai durão, ou ser aquela mãe meio severa, nada disso. Porque isso talvez pode até piorar a situação. No caso, tenta compreender, pergunta o que está acontecendo. Se a pessoa falar alguma coisa que eu sei que algumas coisas irritam os pais, mas o jovem ou a pessoa que você estiver tentando ajudar falar alguma coisa que te irrite, que te deixe, sei lá, que você não consiga compreender, para você não encaixa na sua cabeça o porquê está acontecendo aquilo, sabe o que você faz? Respira fundo, fala, não filha, não vai ser assim, não tem uma outra maneira, não tem como a gente mudar. Se for por um sofrimento, talvez a pessoa esteja sofrendo bullying, tenta, sabe, mostrar o lado bom que ela tem. Procura saber o que está acontecendo do bullying, quem está fazendo o bullying. E se for alguma coisa tipo, acontece muito com jovens, principalmente com meninas, que alguém fale que ela é feia e aquilo já, às vezes não entra na cabeça dela na hora, mas encaixa no inconsciente da pessoa. E gradativamente a pessoa vai se sentindo mal. Então, sabe, procura destacar a pessoa, sabe, faz elogios, elogios é muito bom para poder animar, para poder levantar a autoestima da pessoa, faz elogios, como eu disse, tenta compreender, conversa, tudo na conversa se resolve, todos esses pequenos detalhes, mas nunca leve a depressão como bobeira, ou isso passa, é frescura dela. Tem muito pai fala isso para a mãe. Não, é frescura dela, deixa isso passa. Não, tenta não agir assim, porque isso pode piorar. No caso de muitos, talvez eles nem se curam daquela depressão pela vida toda. A pessoa pode ser um adulto, uma mãe de família, ou um pai de família, mas que traz aquela depressão lá de trás, traz aquela mágoa, aquela coisa dentro dela. Então, sempre que a gente puder fazer alguma coisa que ajude o dia da pessoa, anime, levante a autoestima da pessoa, vamos fazer, sabe? Porque o mundo hoje em dia é tanta correria, é tanto trabalho, e vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos defender o pão de cada dia, que a gente sabe que isso é preciso, mas às vezes a gente deixa passar as pequenas coisas, que são realmente as coisas que importam, são as pequenas coisas, porque a vida não é feita de coisas grandes. Coisas grandes acontecem na vida da gente, mas acontece uma vez ou outra, e quando acontece hoje é aquela maravilha, daqui 2, 3, 10 dias, um mês, você já nem se lembra mais. Mas o cotidiano, o dia a dia da gente, nunca vai passar. Todo dia você tem aquela experiência do dia inteiro de novo. Aí amanhece outro dia, você tem aquela experiência de novo. Então procurem fazer o máximo possível de vocês para, não, digamos assim, para deixar as coisas um pouco melhores. Porque às vezes a depressão nada mais é do que uma maneira da pessoa gritar para si próprio ou para o mundo que ela está com algum problema. Pensem nisso, procurem ajudar os seus filhos, procurem ajudar os seus parentes, porque ajudando as pessoas, a gente vai estar se autoajudando. É uma coisa até, digamos assim, é até uma filosofia que a gente pode levar de vida. Vamos ajudar o próximo, que assim a gente vai estar se ajudando. Valeu? Obrigado. Que Deus abençoe. Desde já eu peço para vocês que, se esse vídeo ajudou em alguma coisa, que eu vou fazer vídeos, vou procurar mais assuntos, vou procurar me detalhar um pouco mais, mas se esse vídeo ajudou alguma coisa, deixa o seu like já, se inscreve no canal, que eu estou começando, esse é o segundo vídeo, mas eu vou melhorar mais o canal, e você se inscrevendo, deixando o seu like, ajuda o canal a crescer. Obrigado, valeu, Deus abençoe a todos.